Olá, amigos da Novo Tempo, olá, amigos do nosso Facebook, Instagram, YouTube, os canais Arilton Oliveira. Nós estamos de volta aqui para mais um estudo da Palavra de Deus com o interativo, que todos os sábados reúne pastores, professores para discutir a Palavra de Deus. Nós estamos estudando Apocalipse, esse é o tema que temos estudado nos últimos sábados e hoje é o tema de número 6, a mulher e o dragão. Eu quero falar para você dessa revista. Você que está aí no podcast ou através da Novo Tempo, você pode pedir essa revista aqui inteiramente grátis, que é o estudo do Apocalipse. É o estudo que nós fazemos aqui na rádio, no podcast. Aqui nós temos as perguntas, as explicações e você pode pedir. Como você faz para receber? É só você mandar um WhatsApp para o telefone 48, anote aí, 99830 6498. Eu vou repetir, 489-9830 6498. Através desse telefone, desse WhatsApp, você recebe em casa inteiramente grátis aqui a revista do Apocalipse. Essa revista que nós estamos aqui estudando e comigo estão os meus colegas que vão participar hoje. Bom, você deve estar estranhando. Não é o pastor Arilton que devia estar apresentando o programa? Pois é. O pastor Arilton está em viagem e nesse sábado ele está atendendo a igreja de Maringá, na Associação Norte Paranaense do nosso estado do Paraná. E ele estará lá durante alguns dias e nós estamos substituindo o pastor Arilton aqui. Então nos ajude, convide os amigos para estar ligados ao programa, chame os vizinhos, avise os familiares, porque nós vamos iniciar agora o estudo. E comigo está aqui pastor, primeiro pastor que eu quero apresentar é o Robson Góes. Pastor Robson, boa tarde. Boa tarde, pastor Alex, é um prazer enorme. Boa tarde aos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui também. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Mandar um abraço aqui para o nosso distrito. Sou o pastor distrital ali da Central da Palhoça. Um abraço a todas as igrejas que compõem aí a Central da Palhoça. Deus abençoe a todos. Quantas igrejas, pastor, você tem lá na Palhoça? São 5 igrejas. A igreja do Pontal, a igreja do Rio Grande, a igreja do Pachecos, a igreja da Barra, do Aririú e a igreja Central da Palhoça. Igrejas animadas, ativas, uma bênção. Então um abraço para a Central da Palhoça, distrito nosso aqui. A Palhoça é a cidade que é vizinha, é a grande Florianópolis, como nós chamamos, né? Exatamente. Boa cidade. Você mora lá na Palhoça? Moro lá na Palhoça, estamos ali no meio do povo. Que bom. Temos um pastor jovem aqui, semana passada ele participou, eu não estava presente, é o Vinícius Penha. Isso, boa tarde, pastor Alex, boa tarde aos amigos aqui também, os amigos ouvintes. É uma alegria poder retornar aqui e participar mais uma vez desse momento interativo de estudo da Palavra de Deus. Vinícius, você é da onde? Nasceu em que estado? Eu sou natural do Paraná, uma cidadezinha chamada Mandaguari, do lado de onde o pastor Arilton está esses dias aí, agora. pertinho de Maringá. Pertinho de Maringá ali, E você 30 deixou ali, quilômetros mais ou menos. Você tem sua mãe ali, seus familiares? Minha mãe, familiares, tios, avós, estão todos ali, os primos também, a família toda ali naquela região. E você tem um casamento aí de 1 ano, você casou há pouco mais de 1 ano, é isso? Pouco menos. Lua de mel, lua de mel. Exato. Me casei no dia 7 de janeiro, né? Então, um pouco mais aí de 9 meses, quase 10 meses, na verdade, né? De casamento aí. E a esposa é uma catarinense? Catarinense, daqui de São José também. E nós temos a felicidade de poder iniciar o nosso ministério aqui. Você está iniciando uma igreja ali, que é a igreja Beira-Mar São José, né? Exatamente. Está sendo uma experiência boa ali em São José? Olha, estou muito feliz ali, não só com a igreja da Beira-Mar em si, mas com todas as igrejas do nosso distrito. No decorrer desse ano, tenho trabalhado à frente da parte evangelística do nosso distrito, juntamente ali com os desbravadores, aventureiros, a galera jovem ali. E está sendo uma experiência muito boa, assim, muito gratificante mesmo. Inclusive, mandando um abraço ali para os nossos amigos, os nossos jovens, bravadores, aventureiros da Igreja da Beira-Mar e de todo o distrito também. Maravilha. Pastor Emerson, você já é uma figura ilustre aqui, é presença marcada, sempre está conosco, sempre fazendo essa simpatia aí que você é. Já uma marca registrada do programa. É um prazer muito grande poder estar aqui. Você disse que está substituindo o pastor Arilton, eu de longe
jamais conseguiria. Vocês estão me ajudando aqui hoje. Eu estou aqui na pressão. A alegria de poder participar desse programa é saber a audiência que ele tem, saber que os irmãos estão lá do outro lado, participando, compartilhando, fazendo perguntas, ajudando o programa a acontecer. Meu nome é Emerson Tomás, sou pastor do distrito do Jardim Atlântico, que compõe 5 igrejas: Coqueiros, Jardim Atlântico, Roçado, Bela Vista e Barreiros 2. Um grande abraço a todos os irmãos. E pastor Alex, é um prazer muito grande estar com vocês, com o pastor Robson, com o pastor Vini aqui, para estudarmos esse tema tão importante de hoje. Muito bem, você esteve em São Paulo essa semana, pastor Emerson. Houve algo especial lá, um congresso especial no NASP? Teve um congresso chamado In Mission, lá na Universidade Adventista, no Centro Universitário Adventista. Foi fascinante, pessoas de todos os lados, vieram pregadores de outros países, tudo sobre missão. Foi muito bom. Missão urbana. Muito bom, missão urbana. Maravilha. Muito bem, nós vamos começar com uma oração. Eu vou pedir ao pastor Emerson que inicie então o programa com essa oração especial, pedindo a bênção de Deus. Querido Deus e Pai, que bom podermos realizar este programa, onde quer que ele chegue, todos os que estiverem ouvindo, ouvirem, que sejam profundamente abençoados pelo Senhor. O tema de hoje é um tema complexo e, ao mesmo tempo, é um tema que vai revelar uma grande verdade. E o Senhor prepare o nosso coração e a nossa mente para aprendermos e vivermos essa verdade. Abençoe a todos que estão ouvindo e a nós aqui que estamos participando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está com saudades do pastor Arilton, onde está o pastor Arilton? Amanhã à noite estará conosco novamente, lá na igreja universitária. Todos os domingos o pastor Arilton realiza ali o curso do Apocalipse. Amanhã o tema será esse aqui, que nós vamos estudar na rádio. E você pode ir até a igreja universitária para acompanhar o pastor Arilton desenvolvendo esse tema. A igreja universitária fica na Avenida César Seara, 303, na Carvoeira, Florianópolis. E também na próxima terça ele estará aqui conosco, no salão da Associação Catarinense da Igreja Adventista. Temos um salão gourmet aqui, que recebe os estudos bíblicos toda terça-feira. Fica na Rua Gisela 900, Barreiros. E quarta-feira, alô Itajaí, você que é de Itajaí, região, Navegantes, Itapema, você é o nosso convidado para estar na Escola Adventista, o auditório da Escola Adventista, que fica na Rua Brusque, 228, no centro, ali em Itajaí. Pastor Arilton estará conosco na quarta-feira. Muito bem, queridos, vamos iniciar a lição. E o tema dessa semana é a mulher e o dragão. Eu quero fazer a primeira pergunta aqui, baseada em Apocalipse capítulo 12, que é no capítulo 12 que nós vamos basear o estudo de hoje. O capítulo 12 e até o 14, eles têm um clima de guerra. Então nós saímos daquela narrativa tradicional do Apocalipse e vamos para uma guerra que vai começar. O Apocalipse 12 e 14 vai falar de uma guerra no céu, uma guerra na terra que se estende aqui, e finalmente a vitória e os vitoriosos dessa guerra, não é? Então a primeira pergunta para o pastor Vinícius. Pastor Vinícius, que espantosa cena viu João no capítulo 12, versículo 1 em diante? Ok. Bom, pastor Alex, eu sou fascinado assim pelo livro do Apocalipse, pelas imagens, né, pela forma, a narrativa, né, a forma como foi escrita. Quando nós começamos o capítulo 12, no verso 1, aparentemente nos traz uma imagem um pouco quanto estranha, porque o texto nos diz que existe uma mulher que está vestida de sol, que essa mulher ela tem a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Assim como eu mencionei na semana passada, o que eu gosto bastante é que, apesar do livro do Apocalipse, assim como Daniel, que tem muita relação, eles falam em uma linguagem simbólica, mas apresentando uma realidade concreta. Nós precisamos somente da Bíblia para entender o que essas figuras representam. E quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós percebemos que no verso 1 do capítulo 12, o capítulo ele já começa recheado de figuras, né, de imagens simbólicas. Por exemplo, a mulher. Se tratando de profecia, a Bíblia nos diz que mulher é uma representação da igreja, do povo de Deus, certo? E
como ela está apresentada vestida de sol, é porque o povo de Deus ele tem como característica refletir essa luz, ser uma luz para o mundo, levando em consideração que quem é o sol da justiça? Jesus, O próprio Cristo. o próprio Cristo. E além do mais, ele mesmo disse assim, né, que eu sou a luz do mundo e depois deu essa missão para nós. Vocês sois a luz do mundo. Então nós vemos então que mulher é a representação do povo de Deus, da igreja de Deus. Esse vestido como o sol é porque nós temos a missão de refletir essa luz que vem de Cristo. A lua é uma representação do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, né, refletindo ali também o caráter, né, a obra de Jesus. E essas 12 estrelas, essas 12 coroas, veja só, quando se fala de coroas, quem é que usa coroa? Um rei, uma rainha, certo? Então, essa coroa com 12 estrelas, essa coroa representa, juntamente do número 12, o reino de Cristo. O reino Os 12 dos céus. apóstolos. Exato, perceba. No Antigo Testamento, o povo de Deus não estava dividido entre 12 tribos? Uhum. Quando Jesus viveu neste mundo para iniciar a sua igreja, ele não escolheu 12 apóstolos? Uhum. Então nós entendemos que essa representação da coroa com 12 estrelas é uma representação do reino de Cristo também. Então essa imagem é uma representação do povo de Deus, vestida do sol, que tem a missão de refletir a luz de Jesus, a lua debaixo dos pés, representando a obra de Cristo, e essa coroa com 12 estrelas, aí uma representação do reino dos céus. Ficou muito claro aqui. Parabéns, pastor Isaías ali, pastor Vinícius. Eu estou com o texto de Isaías na mente aqui. Isaías 54:1. Você pode conferir ali que mulher é o símbolo da igreja. Jeremias 6, verso 2. 2 Coríntios 11:2. Efésios 5, 22 a 24. Parece que essa mulher está grávida, né, pastor Emerson? Grávida, prestes a dar à luz a um filho. E que filho é esse? Aí Como é que a gente pode interpretar? Quem é o filho? Se nós lermos, por exemplo, Apocalipse 12, 3 a 5, diz assim, 12, 3 a 5. Viu-se outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher para devorar-lhe o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja, desde os dias do Antigo Testamento, o Messias estava prometido para livrar o ser humano da condenação imposta pelo pecado. Gênesis 3,15, por exemplo, porém inimizade entre ti e a mulher, a sua descendência, seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, Deus já estava profetizando que um dia a mulher, a igreja, daria à luz a um filho, e esse filho é Jesus Cristo. Veja o que diz Isaías 9,6, pastor Alex, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o Apocalipse, ele faz essa referência de forma específica à promessa messiânica, conforme o Salmo 2, 6 a 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Portanto, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Portanto, Jesus é o filho que nasceu da mulher. O profeta disse, vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Mas quando o Apocalipse foi escrito, especialmente esse verso, Jesus já havia nascido, já havia sido crucificado. Por que ele é mencionado aqui? Uma vez que ele já aconteceu o nascimento, já aconteceu a crucificação. Como é que eu posso entender o filho dessa mulher, uma vez que Jesus já nasceu, e essa perseguição que a gente vê aqui? Ao longo da história narrada no Antigo Testamento, houveram muitas perseguições tentando impedir a vinda do Messias prometido. Mas Deus protegeu o seu povo e na plenitude do tempo Jesus nasceu. Apocalipse
escrito aqui, João está dando a oportunidade das pessoas fazerem entender que a profecia cumpriu, que aconteceu e que Jesus de fato nasceu. E esse dragão está atrás desse E esse menino. dragão estava atrás do menino, ele estava para devorá-lo. Porque, na realidade, Apocalipse 12 está introduzindo a perseguição que duraria 1260 dias, conforme nós vamos ver. Sim. E ele está mostrando que há um conflito entre o bem e o mal. E que no processo, no andamento do conflito entre o bem e o mal, Jesus, o Salvador, nasceria. Ele está narrando o conflito, né? Que houve peleja no céu. Veja, ele mostra que o conflito começou no céu, ele traz o conflito para a terra no seio da igreja, aí ele mostra que vai nascer o Messias. Agora o Messias está junto do Pai, ele vai seguir essa sequência e vai mostrar que os descendentes da mulher, eles passariam por uma perseguição, Ok. como vamos ver. Então, os descendentes da mulher são aqueles que serão perseguidos pelo dragão. Exatamente. Uma vez que o dragão não consegue perseguir o filho, destruir o filho, Ele vai tentar destruir os descendentes. Exato. E aqui nós entramos nessa questão do Apocalipse. Pastor Robson, Meu amigo. temos um dragão aqui, né? Temos um O dragão dragão. aparece na cultura chinesa, Sim. até nas histórias infantis modernas nós vemos o dragão, mas quem é esse dragão específico? Ele é um pouco diferente, ele tem mais cabeças, ele tem chifres. Explica pra gente quem é esse dragão. Aparece também em desenhos, né? É bom lembrar disso também, Sim. né? Mas nós temos aí uma referência bem clara. O pastor Emerson leu aí Apocalipse capítulo 12, no verso 3 a 5. E aí, a gente vai se deter aqui agora nos versos 3 e 4. Que aí fala então que viu-se também outro sinal no céu. E eis que um dragão grande, vermelho, né? Com 7 cabeças, 10 chifres e nas suas cabeças 7 diademas. Então parece que se coloca à frente dessa mulher, né? A sua cauda arrastava aí a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve então em frente dessa mulher que estava para dar à luz. E então ele queria devorar esse filho que nascesse, como o pastor Emerson agora bem acabou de dizer. Quem que é esse dragão? Onde nós encontramos uma outra referência a respeito desse dragão na palavra de Deus? Nós encontramos na própria Bíblia. É interessante que o pastor Vini, ele falou que a própria Bíblia, ela se responde, né, de seus símbolos. É como se a gente tivesse um grande quebra-cabeças, né, e a gente não sabe ali montar e tudo, mas daqui a pouco aparece a peça certa, no próprio quebra-cabeças, você não precisa ir em outro, né, e nós encontramos aí essa resposta em Apocalipse capítulo 12, no verso 9, que é bastante interessante, que você pode anotar aí na sua Bíblia, que vai ser importante para você, que aí diz assim, ó, e foi expulso o grande dragão, tá vendo aqui? Então, aqui nós temos a referência desse grande dragão. Quem é? E aí vai continuar dizendo, a antiga serpente, que se chama quem? Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então veja que esse dragão, representado aqui diante da mulher, é o mesmo dragão que foi expulso, né, de lá do céu, onde a rebelião começou lá. A briga, a guerra começou ali. A sua primeira rebelião foi no céu. Agora ele se coloca diante da mulher para tentar então tragar então o filho dessa mulher, criando então esse grande conflito, da qual o pastor Emerson já disse, e nós encontramos aqui essa referência clara. E eu gosto muito dessa clareza da palavra de Deus, quando diz assim, ó, a antiga serpente. Então, o mesmo que estava lá em Gênesis, tentando Adão e Eva no Éden, agora aqui ele é representado agora como um dragão, não mais como aquela serpente somente. Né? Então, esse dragão é a serpente do Éden, que é também Satanás, Lúcifer, que é o anjo caído. Exato. Então, é um ser pessoal, não é uma força, uma E energia. ele é apresentado aí com 10 cabeças, demonstrando muito poder, muito poder, né? E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso o texto diz que ele tem pressa, ele está realmente rodando o mundo aqui, quando fala que ele está perseguindo os filhos, os descendentes, né, da mulher, são os descendentes da igreja. Então ele tem pressa, ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele quer danar o maior número possível de pessoas. Então lá em João 10:10 diz que Satanás, ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Isso tem a ver com chifres? Quanto mais chifres, mais poder de destruição? Sim, os chifres na nossa visão profética é exatamente isso, né? O poder exercido, né? A representação de poder, de força. E nós encontramos isso aí na característica desse dragão também, né? Exatamente. Muito bem, você que está aí assistindo o nosso interativo ou escutando através da rádio,
Que bom estar com você. Se você chegou agora e você ainda não sabe como adquirir a revista do Interativo, essa revista que eu tenho aqui em mãos para você que está na internet está vendo, é a revista Apocalipse. E aqui traz todos os textos, todos os comentários, tudo que nós estamos aqui estudando, você pode ter na sua casa através dessa revista. E como é que eu faço para pedir a revista? É muito fácil. É só você ligar ou mandar o WhatsApp pelo número que está aí na tela que eu vou apresentar para você aí que está nos ouvindo na rádio. E o número é o seguinte, é aqui em Florianópolis, então você pode ligar pelo 489-9830-6498, ok? Vou repetir, é o 48 Florianópolis, 99830-6498. Você liga, pede a revista e você tem todo esse material aqui em mãos riquíssimos. É uma jornada pelo Apocalipse. E hoje nós estamos estudando a mulher e o dragão. E o dragão quer devorar essa mulher. E quando houve essa guerra no céu, Vinícius, lá quando houve essa rebelião de Lúcifer, que vai se tornar serpente, que vai depois ser o dragão de Apocalipse, ele arrastou uma certa parte dos anjos, né? Exatamente. Quantos anjos ele conseguiu arrastar? Como é que foi essa história de peleja no céu? Bom, eu vou responder essa pergunta e já vou aproveitar para fazer uma aplicação para a nossa vida também, para o nosso dia. Maravilha. A Bíblia diz no verso 4 do capítulo 12 que esse dragão, ele arrastou com a sua cauda uma terça parte dos anjos. Mas se nós voltarmos um pouquinho antes no livro, no capítulo 5, no verso 11, a Bíblia vai dizer que existem milhões de milhões e milhares de milhares de anjos. Ou seja, muitos anjos. Agora pensem comigo. Milhões de milhões e milhares de anjos. E a Bíblia está dizendo, Apocalipse 12 está dizendo que o dragão arrastou uma terça parte desses anjos com eles. Será que foi muito anjo que caiu na conversa dele ou não? Um exército. Um exército muito grande. Sabe que eu fico pensando assim, e eu faço essa comparação, pastor Alex, Emerson e os amigos que estão nos ouvindo. Existe um estudo que diz que já passaram pela humanidade aproximadamente 22 bilhões de pessoas. Né? Hoje nós temos 8 bilhões aproximadamente. Se cada pessoa tem o seu anjo da guarda, vamos dizer assim, né? Seu anjo protetor, então nós temos aí bilhões de anjos. Agora imagina uma terça parte de bilhões. Quando fala anjo dos milhões de milhões, milhares de milhares, que eram tantos anjos que João não conseguiu contar. Então ele falou assim, ó, eu não sei o número, mas eram muitos anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. Com meus filhos dizendo que cada pessoa tem o seu anjo da guarda e cada pessoa tem um anjo relator que relata a sua vida. Exatamente. Aí eles fazem as contas. Mas tem 16 milhões, então, você vai fazer conta, né? Eu falava anteriormente sobre o poder do dragão, um equívoco aqui. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sim. Chifre representa poder. Ele é muito poderoso. Sim. As pessoas costumam pintar Satanás como... Teve até uma série aí, Lúcifer, né? Na Netflix, um moço bem bonito representando Lúcifer, né? Meu pai Hellboy também, né? O Hellboy. Meu pai dizia assim pra gente, quando éramos criança, e ele sabia que um ou outro dos filhos poderia cair numa cilada, ele dizia, filhos, o diabo não é tão feio conforme se pinta. A escritora cristã Ellen Goldwhite, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 106, diz que os seus passos são lentos, as suas baterias são camufladas. Ele não iludiu essa terça parte dos anjos com força, com poder, mas foi com inteligência, com raciocínio, com sagacidade, sutileza, né? Então ele é um ser, pela apresentação que dá do dragão aqui, ele é um ser extremamente poderoso. E pastor Emerson, aproveitando justamente essa sua linha de raciocínio, eu penso o seguinte, se existiam milhares de anjos, muitos anjos, e Satanás conseguiu ludibriá-los, conseguiu enganá-los, a fim de que eles também cometessem pecado e se rebelassem contra Deus, e aí talvez aqui pensando, né, as estratégias que Satanás usou para isso, talvez ali disseminando, né, a sua inveja e dizendo assim, olha, porque Deus é um Deus tirano, nos rege sob as suas leis, é um Deus autoritário, a gente não precisa, né, se submeter às suas ordens e tudo mais. E ele conseguiu convencer esses anjos. Agora imagina só, se hoje nós, cada um de nós, se nós não estivermos ligados a Deus,
se nós não estivermos segurando firme nas mãos de Deus, nosso tempo de qualidade, comunhão com Deus, estudo da palavra, será que a gente vai ter força o suficiente para não cair nos enganos de Satanás? Se os próprios anjos foram enganados, se nós não estivermos com Deus, estudo da palavra, oração, quem dirá nós se nós também não seremos enganados? A gente aprende que quanto mais perto de Jesus, mais longe do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais próximos de Satanás. Olha aí. Exato. Então quer dizer que esses anjos todos foram mobilizados para destruir a mulher, a sua descendência. Exatamente. E a gente vê na história Jesus sendo perseguido desde criança, né? Desde que Herodes anunciou a morte dos meninos. Depois, em várias situações, Jesus é provado até que chega à cruz. Mas haveria uma perseguição agora. E tem uma data, pastor Emerson, para essa perseguição, né? Nós falamos aqui em 1260 dias. O que representa esse período mencionado em Apocalipse, em que a mulher seria perseguida pelo dragão e correria para o deserto? Fala um pouquinho sobre esse texto, o que é o deserto e o que representa esse número. Assim como na Bíblia, água ou águas significam povos, nações, multidões, águas aqui em Apocalipse representa a Europa ou as grandes regiões habitadas do planeta, que na época era a Europa o local mais habitado. Deserto significa local inabitado, local em que não a mulher teria que fugir para o deserto. Teria que fugir para o deserto, para um local que não fosse tão habitado, né? Essa é a questão. Mais para frente nós vamos entender isso quando chegar nesse aspecto. Mas aqui fala que a mulher seria levada para o deserto e que lá ela ficaria por 1260 anos. Se a gente estuda o texto a partir de Daniel 7:25, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou mesmo Apocalipse 12:14, 13:5 ou 12:6, fala 3,5, que é 3, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, dá 3,5 tempos, ou 42 meses, ou 1260 anos. Daniel 11:13, pastor Alex, deixa claro que um tempo é igual a um ano. Assim, temos um período de 3,5 anos. Três Três tempos e meio. no caso, que anos. Se cada ano possui 12 meses, temos então um total de 42 meses. Então 42 meses é igual a 3 anos e meio. 3 tempos e meio. 3 tempos ou 3 anos e meio. Isso. E se você pegar 42 vezes 30, porque no calendário hebraico... 42 meses vezes 30 dias. Vai dar 1260 anos. Então são 3 figuras de linguagem que representam a mesma coisa. Exato. E a contagem desses 1260 anos, ela começa em 533, né? 533, quando o bispo de Roma foi declarado cabeça de todas as religiões. E mais efetivamente em 538, quando a última tribo, né? A última tribo bárbara foi expulsa de Roma, então começou a contagem. E isso vai até 1798, quando o general von Liberty, a mando de Napoleão Bonaparte, ele prende o Papa. Napoleão Bonaparte queria ser Maximus Bispos, para isso ele precisava prender o Papa, porque se ele matasse o Papa, haveria um outro conclave e nomearia um outro Papa. Eles então foram lá prender o Papa e agora não teve conclave, então ele se autodenominou Maximus Bispo, Maximus Imperador e quis dominar o mundo. Aí. Então se você pegar 538, foi em fevereiro de 538, isso. E você somar 1260 anos, que é igual a 42 meses, isso. Ou 3 tempos e meio, isso. Que é o mesmo período, nós vamos terminar a contagem 1798, no mês de fevereiro também, quando o Papa Pio VI foi preso, é isso? E aí quando o Papa Pio VI é preso, cumpre-se uma profecia que nós vamos estudar mais para frente, que a besta foi golpeada. Aí mais para frente nós vamos entender melhor, então você se acalma aí, acalma o seu coração, uma coisa de cada vez, logo você vai entender isso. E a mulher foi para o deserto, como é que nós podemos entender isso? A mulher foi para o deserto, a igreja ficou no anonimato. A igreja ficou no anonimato, né? Pastor Robson, acho que essa é a sua pergunta, né? Vamos envolver o pastor Robson aqui na resposta. Você crê que esse deserto e esse povo que foi para o deserto, nós temos uma referência desses povos? Sim, temos. Da mulher? Temos uma referência na história, né? Tanto na Bíblia quanto na história, né? Como o pastor Emerson estava falando, o povo de Deus então agora foge, porque a perseguição é muito grande. Então a perseguição durou um período muito extenso e muito violento de perseguição. E aí então
pela supremacia papal que veio, né, nesse período de 1260 a 1798. Então nós tivemos aí, quer dizer, de 538 a 1798, durando então os 1260 anos, nós tivemos então essa perseguição muito forte. E todos aqueles que eram contra as doutrinas, os dogmas que eram ensinados pela igreja papal naquele momento, né, eram então perseguidos de morte. Quais eram alguns dogmas para a gente mencionar, para aqueles que estão em casa, ouvindo, assistindo, o que se fazia de tão perverso e ia contra os mandamentos de Deus? Uma das coisas era a idolatria, né? Então se adorava, né? Os santos. Os santos. Então para cada deuses, vamos dizer assim, que existia, né, na cultura romana ali, agora se criou então santos. Houve um secretismo das doutrinas, né, tanto a pagã quanto a doutrina cristã. Nesse sincretismo que houve, nessa mistura, então agora os deuses se tornam santos e agora há adoração de santos. Há tantos santos que há um santo para cada dia do ano, há mais santos do que para cada dia do ano. E santo para tudo, né? Então tem o santo dos olhos, se você tem um problema nos olhos, né? Santa Luzia aí, né? E tem tal. O santo casamenteiro. Tem o santo casamenteiro, né? Santo Antônio. E se não tem um santo que resolve as coisas, que não resolveu, tem o santo das causas impossíveis. Os dogmas, né? Os dogmas, por exemplo, as indulgências, a oração direta ou pedido de perdão ou confissão, né? Sim. Auricular a uma pessoa humana, Sim. né? Então vieram tudo isso. O batismo, né? O batismo agora deixa de ser por imersão, passa a ser por aspersão. Ele deixa de ser um processo cognitivo e passa a ser um processo ritualístico. E quem não concordava com isso tinha que fugir. Tinha que fugir. E aí nós temos ali os valdenses, quem mais? Encontramos os valdenses, os albigenses, huguenotes. Né? Os huguenotes. Interessante que os valdenses resistiram bastante, mas os anabatistas, por exemplo, que também faziam parte dessa turma que era perseguida, eles foram totalmente aniquilados nesse período, né? Nós não temos, assim, ninguém que pode dizer assim, eu sou um sobrevivente dos anabatistas. Todos foram aniquilados, a turma toda. E vale a pena lembrar que essa semana, pastor Alex, nós comemoramos 2 datas especiais. Sim. A primeira foi a data em que Martinho Lutero pregou lá na porta da igreja as 95 teses sobre justificação pela fé. E comemoramos 22 de outubro de 1844, que nós vamos estudar mais para frente, que foi o início, então, o surgimento do remanescente fiel, que nós vamos estudar mais para frente aí. Ok. E o dia das bruxas, o Halloween, não conta, não? Até vale a pena você que está assistindo, depois você pesquisa no YouTube, o Danilo Gentili convidou para o programa dele o pastor Rodrigo Silva, e o pastor Rodrigo Silva deu uma aula sobre essa questão aí que vale a pena todos acompanharem. Uma coisa interessante dessa perseguição assim ao deserto é que todos eles aqui que foram perseguidos realmente procuraram se esconder. Então, no caso dos valdenses mesmo, eles foram para os Alpes suíços, né, nos lugares distantes, inóspitos, difíceis de chegar. O exército até procurava chegar até lá, mas era difícil capturá-los, né? E assim o povo foi realmente se escondendo desta grande perseguição. A gente fala, toda vez que fala sobre perseguição, as pessoas ficam pouco de medo, né? Porque no final Cristo diz: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Deixa eu contar algo rápido. Quando os valdenses, um grupo valdense estava sendo perseguido, eles não tinham para onde ir. Lá embaixo os cachorros latindo, os soldados armados, eles não tinham para onde ir. Haviam as catatumbas, que eram os túmulos feitos nas montanhas de Saibro, assim, aquelas cavernas longas assim. Eles se esconderam dentro daquela caverna. E no momento em que eles entraram, Deus operou um milagre, uma aranha começou a tecer bem na entrada da caverna e ficou no centro. Os cachorros rumavam ali, os soldados queriam entrar ali, o capitão disse: por que vocês vão fazer isso? Eles não entraram aqui, não está vendo que tem uma aranha aqui no centro? Se eles tivessem entrado aqui, essa aranha teria rompido a teia. E Deus os protegeu. Então, mais, diz a Bíblia, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maravilha, que história bonita. Agora, pastor Vinícius, depois dos 1260 anos de perseguição, a igreja, ela ressurgiria viva ainda, né? Exatamente. E como é que a gente pode identificar? Essa igreja existe hoje ainda? Ainda existe. Veja só que maravilha. Se a mulher passaria 1260 anos no deserto e agora, após esse período, ela sairia do deserto, ou seja, ela deixaria de se esconder e ela se tornaria vista para todo o mundo, certo? Quando nós olhamos no verso 17 do capítulo 12,
a Bíblia ela nos traz duas características que ainda hoje nós podemos encontrar e saber qual é essa mulher, qual é essa igreja. No capítulo 12, no verso 17, a Bíblia diz assim, olha, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ou seja, os que guardam os mandamentos, quais mandamentos são esses? Decálogo, escrito pelo próprio dedo de Deus, Êxodo 20, lá o capítulo 20. Mas o interessante é que não é um ou outro mandamento, são todos os mandamentos. Ou seja, primeira característica dessa igreja, dessa mulher, é que ela ainda acredita, prega e vive a vigência de todos os 10 mandamentos. E a segunda característica é que tem o testemunho de Jesus. Mas o que seria o testemunho de Jesus? Mais para frente, no capítulo 19, ainda de Apocalipse, no verso 10, a Bíblia ela vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, essa igreja ela receberia, como recebeu, o dom profético de Deus. Então são duas características. Duas características principais. Através dessas duas características eu posso reconhecer que essa igreja perseguida no deserto, ela vive e ainda está em nossos dias fazendo um trabalho, uma obra. Exatamente. Então tem que guardar os mandamentos de Deus. Isso. E tem que ter o testemunho de Jesus, que é a manifestação do dom profético na igreja. Exatamente. Que maravilha. Ótimo. Muito bem explicado pelo pastor Vinícius aqui. Mas Deus tem apenas uma igreja, pastor Emerson? Não, Deus... Ou a gente pode entender assim, só aquele grupo, aí os amigos que estão em casa estão ali se perguntando, como é que eu posso saber se Deus vai me aceitar? Como é que eu posso saber se eu posso fazer parte do povo de Deus? Há um texto precioso de João, capítulo 10, quando Jesus fala que ele é o pastor, nós somos as ovelhas, né? Ele diz, eu sou o bom pastor e tal. E aí ele faz um apelo muito forte, dizendo que a maior parte das minhas ovelhas não faz parte deste aprisco. Convém que eu vá buscá-las. Ele está colocando ali, né? Aquele momento religioso, ele está falando para as pessoas, vocês são minhas ovelhas, vocês estão comigo. Mas a maior parte das minhas ovelhas não estão comigo. Convém que eu vá buscá-las. Eu gosto muito daquele sermão que virou um livreto até, e se você pesquisar na internet você encontra, aquele sermão do pastor George Vandeman, quando ele fazia o programa Está Escrito. O que eu gosto nos... E daí ele faz uma avaliação das igrejas que estiveram ao longo da história, os protestantes, os reformadores, e ele mostra o que ele gosta em cada uma destas igrejas. E ele faz assim paralelos muito lindos. A verdade é que Deus tem os seus filhos sinceros em todas as religiões. A Bíblia deixa claro que Deus teve sempre um movimento religioso a quem ele tornou depositário da sua verdade, da sua palavra. Deus sempre teve um povo que o representasse de maneira direta. Lá no Antigo Testamento nós vemos ali a família de Noé. Antes disso, Adão e Eva são representantes de Deus. Abraão. Observe que Deus sempre teve um líder ou um grupo, um líder espiritual, e você vê que se levantam líderes ao longo e a verdade vai sendo levada. Estas palavras que hoje te ordenem, cucarás na mente dos seus filhos e tal, Neemias, Esdras, e vem. Deus sempre teve um povo que o representasse. Com a mesma mensagem. Com a mesma mensagem. Então, ao longo dos tempos, surgiram muitas religiões, mesmo os tempos bíblicos, muitas religiões, gente que servia a Deus de maneira diferente, como existe hoje. Porém, Deus tem um povo remanescente que tem essas características, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, muito mais importante do que pertencer a uma religião é saber se essa religião vive à luz da palavra de Deus. A gente precisa estar no assim diz o Senhor e não no assim diz o pastor. Então, às vezes a pessoa diz, eu gosto, eu me sinto bem nesta igreja. Religião não é para se sentir bem, é para se sentir incomodado. Porque é chamado. É um chamado à mudança, né? É chamado, é esmurrar o corpo, é resignação, é sair do status quo, é sair daquela estrutura que você está para ver aquilo que Deus estruturou na sua palavra. Até porque o livro de Atos também vai dizer, né? Que antes importa servir a Deus, obedecer a Deus, do que ao homem, né? E quando nós vimos os 10 mandamentos, foi instituído por Deus. Então, por isso, essa é uma das características que representa o povo de Deus. E
falamos sobre a guerra, né? Haverá um fim para esta batalha, esse conflito entre o bem e o mal. E haverá dois grupos. Um grupo é representado pela meretriz, né? Que está sentada numa besta, que é Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. E haverá um povo, que esse povo representará esse ideal de Deus aí em Apocalipse 14, 12. Hoje, as pessoas fazem parte de vários núcleos religiosos. Mas chegará um tempo em que haverá dois núcleos. Um representará o ideal divino e o outro representará o ideal de Satanás. Ok, pastor Robson, como é que vai ser essa batalha? Lá no céu houve uma batalha, quem saiu vitorioso e quem vai ser o vitorioso da próxima batalha aqui na Terra? Maravilha, né? Essa é a melhor notícia que a gente pode ter. O vitorioso dessa batalha, do grande conflito entre o bem e o mal, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Satanás já sabe que ele é o inimigo derrotado. E nós encontramos isso aí na descrição de Apocalipse capítulo 12, no verso 7 até o verso 10, onde mostra ali que o acusador, Satanás, então ele é expulso do céu, não há lugar para ele, não se achou, e então ele, a partir desse momento, ele perde essa batalha, cai aqui na terra, se volta contra os filhos de Deus. A gente vai passar por todas essas perseguições, todas essas lutas que nós estamos conversando, falando aqui, mas Deus está no controle da história, mantendo firme o seu povo, né, o povo fiel, sincero, guardando seus mandamentos por amor a Ele, não por obrigação. E no final dessa história, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retorna vitorioso e glorioso sobre essa terra. Muito bem, pastor Vinícius, e qual o segredo da vitória, então, para nós que estamos aqui, vivendo nesse século, nesse ambiente, sabendo da guerra do passado, tendo que fazer escolhas hoje, qual que é o segredo da vitória? Eu sempre gosto de pensar, pastor Alex, que da mesma forma como o povo de Deus venceu no passado, o povo de Deus também vencerá no futuro. Amém. Então o segredo para a vitória, se nós queremos ser vencedores, nós já sabemos quem é o grande vencedor dessa luta. Então o grande segredo é permanecer ao lado daquele que venceu. Romanos 8,37 diz que por meio daquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Jesus nos amou, Ele venceu, e se permanecermos ao lado dele, seremos vitoriosos também. Temos que tomar uma posição, temos que escolher. Nós escolhemos todos os dias, nós escolhemos o que vamos comer, o que vamos vestir, para onde vamos, que lugar vamos frequentar, e são escolhas do dia a dia. E hoje a vida, nessas escolhas, a gente está escolhendo todos os dias também o bem e o mal, de uma certa forma, não é, pastor Emerson? Vou dar uma oportunidade, tem várias pessoas que fazem cortes destes momentos aqui que o pastor Arilton proporciona aqui, vou dar uma oportunidade de corte aí. O conflito entre o bem e o mal, ele nos deixou numa posição complexa. E a gente vê que o mundo caminha para uma crise sem precedentes, talvez a maior de toda a história. Nós estamos envolvidos numa guerra milenária entre o bem e o mal. E esta batalha, como eu disse, envolve pessoas e nações, forças do bem e forças do mal. Os acontecimentos atuais, bem como os previsíveis para o futuro próximo, mostram que nós estamos chegando ao final. E nessa última grande batalha só haverá um lado vencedor. E mais importante do que estar informado é saber escolher o lado certo para alcançar a vitória. E o lado certo é do lado da verdade. Muito bem. Que estudo maravilhoso. E você pode ter o estudo aí na sua casa. Lembre-se, nós temos esse presente inteiramente grátis para você. Você pode pedir aí onde você mora, em qualquer lugar do Brasil. Vai chegar na sua casa. É só ligar ou mandar pelo WhatsApp o recado, o telefone aqui eu vou repetir. É o 489-9830-6498. Você pode ter todo esse conteúdo aqui na sua casa, estudar com a sua família, torná-lo, quem sabe, o culto familiar da manhã, o último estudo da noite, quando você vai se deitar, enfim, é um material muito precioso, não é? Bom, e se precisar de ajuda para explicá-la, pode entrar em contato com a gente, que a gente envia alguém lá para estudar com você. Nós temos. Você pode entrar no site também, bibliamais.com, e lá você vai ter o curso do Apocalipse e tantos outros cursos para você fazer online e também pedir a ajuda de um instrutor. É bibliamais.com. Olha só, nós estamos chegando ao final aqui, lembrando que amanhã à noite estaremos lá na Igreja Universitária, aqui na região de Florianópolis, a Vida César Seara 303, na Carvoeira, na terça-feira próxima, aqui na Associação, Salão Gourmet, pastor Arilton aqui estudando esse tema aqui conosco, Rua Gisela 900, venha, será bem-vindo.
E quarta-feira, alô Itajaí, estaremos com vocês aí na Escola Adventista de Itajaí, que fica na Rua Brusque, número 228, no centro de Itajaí, ok? Vamos terminando por aqui. Uma última reflexão, as últimas palavras. Pastor Góes, por gentileza. Vamos lá, amigo querido. É importantíssimo a gente conhecer o passado para termos então o segredo do sucesso do futuro. É por isso que o Apocalipse foi escrito. Foi escrito para nós, para mim, para você, para que a gente pudesse então tomar esta posição. De que lado nós vamos estar? E hoje Deus faz essa pergunta. E aí, você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Se você aceita, então vem, guarde seus mandamentos. Tem aí o testemunho de Jesus junto com você, o Espírito de Deus ao seu lado e seja um dos salvos. Amém. Pastor Vinícius. Eu termino nessa mesma linha de pensamento do pastor Robson e quero dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que a boa notícia é que nós ainda temos a oportunidade de escolha, nós temos a oportunidade de decisão. E não importa qual caminho você trilhou até aqui, hoje você ainda tem a oportunidade de fazer diferente. O passado, a história, nos mostra, nos dá a certeza de como vai ser o futuro. No passado, Jesus venceu. Hoje, saiba fazer uma escolha sábia e escolha ao lado de Jesus também para que você possa sair vitorioso. Amém, amém. Pastor Emerson, últimas palavras. Fique conosco em todos os nossos programas, assim como Jesus falava em parábolas, o Apocalipse fala em enigmas, em códigos, mas a gente pode, através desse estudo aqui, desvendá-los e aprender mais sobre Jesus, os seus sonhos, seus planos e estarmos preparados para a sua breve volta. Pastor Góes, ora conosco, por gentileza. Oro sim, vai ser uma alegria. Querido Deus e querido Pai, muitíssimo obrigado pelo estudo que nós tivemos. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua iluminação, que o Senhor possa proteger e nos guardar, para que no dia da volta de Cristo possamos estar todos salvos. Amém. Abençoe Amém. a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos do podcast do canal Arilton Oliveira, a você que está na rádio nos escutando, ali no carro, de repente viajando ou em casa, onde você estiver, no hospital talvez, nosso abraço, nossas orações e nos vemos na semana que vem com mais um estudo aqui do Apocalipse no curso interativo. Que Deus abençoe a todos.